A partir de agora, onde nós estivermos, no recinto físico da casa de Padre Pio, vamos fazer do silêncio um instrumento fundamental que, no silêncio, paradoxalmente, vibra o verbo divino. O verbo e a voz criadora, inaudível para aqueles que, como nós, ainda estamos em sono. O silêncio nesse instante nos guiará ao encontro dessa voz, de tudo aquilo da criação da qual fazemos parte de forma indissociável, tudo aquilo que a criação tem maravilhas, poder, realização, a cada um de nós pode proporcionar, que em verdade temos motivos diversos, mas o resultado nos une. Temos abdicado de expressar em plenitude as razões reais, os objetivos, em verdade um só, de todo esse mistério, de todo esse poder, de tudo que é luz, que sempre foi, mas que também, de forma paradoxal, só se revelará com toda a plenitude aos simples, aos pequeninos, aos que souberem diminuir o seu ego, o seu pequeno Adão. O Adão que caiu, o Adão que se julgou separado, o Adão que está em sono. Diminuir esse Adão para que o verdadeiro, o Adão Kadmon, a centelha crística, possa expressar o poder divino. Nós somos deuses. Nós somos deuses em plenitude quando compreendemos o que é ser verdadeiramente um Deus. Só se é verdadeiramente um Deus quando se abdica por completo de toda a pequenez que nos tem estruturado a forma. Só se é verdadeiramente um Deus quando se sabe enxergar Deus em tudo. Só se é verdadeiramente um ser divino em plena expressão quando compreendemos que tudo também o é, e que a divindade se expressa em toda a sua criação, nos seus mistérios profundos e sagrados. Só somos verdadeiramente deuses se agimos como Ele, e faz brilhar a luz sobre justos, sobre injustos, sobre bons, sobre maus, que equilibra a vida numa harmonia insondável, mas que certamente surgirá em cada um de nós quando o ser simples e único estiver finalmente de posse da palavra, de posse do verbo.
Hoje nós não temos, como vocês veem, a música que de forma sempre tão perfeita nos alinha os pensamentos, nos alinha os sentimentos. Será, portanto, mais um desafio nesse momento, para que a nossa inquietude deixe lugar à música permanente das esferas divinas, e muito ao contrário do que tenhamos pensado, não vibra nas esferas longínquas, vibra em toda parte, vibra dentro de nós mesmos. Percebendo essa música, no momento em que abramos passagem à sua harmonia, ao seu poder, se expressa também divino em nós. Aproveitemos o dia de hoje, essa noite, esses momentos que passaremos juntos, para permitir, não mais do que isso, apenas permitir, apenas dar passagem, apenas desobstruir, apenas livrar, apenas libertar o ser divino em nós, que sempre esteve ali, está ali. Que essa caminhada de hoje seja de todos, possamos fazê-la todos juntos, avançar um pouco mais, carregar conosco outros tantos, invisíveis a nós que estão aqui. E se o fizermos, na própria lei da vida, poderemos levá-los conosco nessa caminhada em direção à verdade, em direção à vida. Mas tanto uma quanto outra não se definem em palavras, não se definem em conceitos, se encontram apenas nesse silêncio. O Senhor nos abençoe. Acender a luz, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa de Padre Pio, especialmente os que estão conosco pela primeira vez, especialmente bem-vindos vocês. Vamos aí lutando contra... Tudo bem aí, vai? Vamos mostrar? Olha, se não der jeito, a gente usa aquele mesmo. Não é o problema do microfone, não. É lá no som mesmo, né? É isso? É na fonte aqui. Oi, temos avisos? O Otton sempre que a gente se fale previamente, sempre carrega com ele alguns sinais que o sistema esteja sempre atento para interpretar. Aliás, essa palavra sinais
foi bastante assinalada por Padre Pio nos últimos dias, aqui na casa, especificamente na última sexta-feira, quando, dentre outras que ele nos diz, essa tem uma função extremamente importante para cada um de nós, saber ouvir. Atenção aos sinais. O Otton, sempre que traz alguma coisa aqui, o que ele traz funciona para mim como sinal, e hoje funcionou. Eu estava em dúvida em relação à abordagem, a dois vieses de abordagem. Vou fazer o outro, eu já escolhi um em função daquilo que o Otton leu, mas farei o outro num dia específico, até porque esse outro tema, o que não vai ser abordado hoje, é muito importante, porque em caráter prático e em caráter de consciência para todos nós. Mas o Otton, ao falar do Paráclito, ao falar do Espírito Santo, ao falar do dia de Pentecostes, enfim, sinalizou, ou foi um instrumento de sinalização para que nós falássemos especificamente isso hoje, em função, e aqui há pessoas, há irmãos nossos, há companheiros nossos de primeira vez, é importante que a gente deixe isso sempre bem claro, em função da liberdade, da singularidade que nós temos aqui na casa. A casa de Padre Pio é uma casa que não se prende a nenhuma corrente, nem a nenhuma religião organizada, e a todas elas enxerga com absoluto respeito como instrumentos, como tudo nessa vida, tudo, instrumentos parciais, por estarem todas elas e tudo nesta vida restrito sob a forma de instrumentos parciais de verdade. Sabedores disso e, portanto, também conscientes de que aqui nós não seremos jamais, apesar dessa palavra que eu usei, apesar da nossa singularidade, não seremos jamais donos da verdade. Com essa liberdade nós temos a condição de fazer aqui, eu acredito e agradeço sempre, uma abordagem que tenho certeza que tem um fundo prático muito grande, que tem um fundo consciencial muito grande. A percepção de que a espiritualidade, a religiosidade, a vida espiritual, de uma forma geral, não está afastada de nós, não está em outros planos, não está em outros momentos. Ela está permanentemente aqui, agora, nessa dimensão, dentro de nós, e para isso ela precisa ser expressa. E só há uma forma de expressá-la. Em verdade, só há uma forma de expressá-la. Nós nos libertando das amarras que nós mesmos nos impusemos. Todos nós aqui temos formações religiosas ou espirituais diversas que nos impuseram estruturas culturais, estruturas de conhecimento, de condicionamento. Isso não é mal, nem ninguém é culpado por isso, nem ninguém está mais certo do que o outro por ter tido uma ou outra formação. O fato é que nós temos aqui esses condicionamentos, e o que a casa se propõe é a libertação disso, para que nós tenhamos, ao ter essa liberdade, tenhamos acesso ao que importa. O que nos importa agora, nesses tempos que nós estamos vivendo? Nos importa estarmos despertos, estarmos plenamente conscientes, ainda que esse plenamente não seja uma plenitude absoluta, mas plenamente conscientes de que podemos, cada um de nós, realizar um papel expressivo, específico, mas ao mesmo tempo em congregação com todos os outros companheiros de família, companheiros de família. Estou me referindo ao planeta Terra, para que esse planeta atinja o que nós todos almejamos que ele seja um dia. Mas isso parte de dentro de cada um de nós. No momento que parte de dentro de cada um de nós, os primeiros resultados, os primeiros reflexos, podem ter a certeza, são na nossa própria vida. E a nossa liberdade aqui de abordar esses temas nos permite, portanto, falar o que nós vamos falar hoje, da forma como nós vamos falar. E até porque é interessante, eu tenho certeza absoluta que, eu já abordei isso aqui no ano passado, na mesma época, mas eu tenho certeza absoluta que talvez alguns de vocês não tenham essa noção com tanta clareza. Esse ano fica melhor, porque nesse ano nós tivemos uma congruência de tempo e espaço entre duas que são uma só. Na verdade, elas são uma só,
festas religiosas de Pentecostes. Quem é que aqui que é judeu? Alguns, hein? Todos sabem quem é criado dentro do judaísmo. Tem os judeus que têm os judeus convertidos também. Né? Vocês que aqui levantaram também o dedo. Nós sabemos que dentro do judaísmo se comemora uma festa chamada Shavuot. A festa das semanas, a festa que é o Pentecostes. E no cristianismo a gente tem o Pentecostes. Só que como a gente está, tudo que eu falei antes, como introdução para deixar bem claro que como nós temos esses condicionamentos, a gente é criado às vezes, cresce, nasce, vive e desencarna sem saber, sem ter a mínima noção e às vezes até em várias reencarnações, sem saber da unidade fundamental que liga esses dois processos. E nesse ano houve uma coincidência temporal, porque o calendário cristão é um calendário solar. Então a festa de Pentecostes, a única festa cristã, as únicas duas que o carnaval se relaciona com ela, é a Semana Santa, que é móvel por obedecer de uma certa forma a Páscoa ou Pêssego original. Ela promove o Pentecostes então também de uma forma móvel. Mas como o processo no tempo ele se afasta, há momentos em que eles convergem. E esse ano nós tivemos uma convergência quase perfeita. O Shavuot coincidiu com o Pentecostes. E no ano, e eu vou pedir a ajuda a Rosa, em que nós estamos num momento vibratório em termos astrais, em termos astronômicos, em termos astrológicos. E quando a gente fala isso, é importante a gente perceber que nada no universo está longe ou separado. Tudo no universo vibra em consonância. E, portanto, o que vibra dentro de nós, está vibrando dentro do nosso semelhante, está vibrando no planeta, na natureza, fora da Terra, nas circunvizinhanças terrestres, na nossa galáxia e por aí vai. Mas como a gente ainda está muito restrito sobre a forma, a gente compreender, por exemplo, o conjunto de planetas que giram em torno da nossa estrelinha Sol, caminham conjugando forças dinâmicas, permanentemente em consonância conosco, em consonância com tudo que habita dentro desse sistema, é muito importante para que nós possamos fazer os nossos movimentos pessoais. Quando eu digo movimento pessoal, não é só ler horóscopo e seguir o que esse horóscopo está dizendo, não, tá, gente? Movimentos pessoais são movimentos pessoais profundos, de entendimento desse processo. E, portanto, esta festa de Pentecostes, Shavuot, ela, esse ano tendo sido em convergência de duas tradições que artificialmente as separaram, mas que hoje no tempo e no espaço elas convergem, nos permite abordar isso com muita força. Porque nós tivemos, vocês devem também ter sabido, no dia 20 de maio, a Rosa vai me auxiliar agora, né, até quando? Uma conjunção, um alinhamento muito importante, até houve um eclipse, né, solar anular por força desse alinhamento. Houve um alinhamento entre a Lua, entre a Terra, entre o Sol, e por uma coincidência, com a estrela Alcíone na constelação das Pleiades. Processo que vai até o dia 6 de junho, parece que tem um outro, ainda se mantém um determinado conjunto de vibrações. E essas festas caíram as duas dentro desse período. Então nós estamos vivendo um período estelar e local, em conjunção, em relação ao nosso sistema solar e ao nosso planeta, de extrema importância. O que quer dizer isso na prática? Nós estamos expostos a um conjunto de forças de caráter cósmico, como talvez na história do planeta tenha poucas vezes havido eventos de natureza semelhante. Temos que aproveitar isso, eu acho. E o que tem a ver o Pentecostes e o Shavuot com isso? É sempre importante que a gente repasse um conceito aqui. Porque essas festas, essas comemorações, essas celebrações sagradas, elas jamais foram posicionadas ao acaso. Elas jamais foram posicionadas porque um evento histórico aconteceu. Eu vou dizer já quais são os eventos históricos.
alguns de vocês certamente já sabem. Mas os eventos, ao contrário, os eventos históricos acontecem nessas datas porque o ambiente cósmico é proponente, é permissível a isso. É assim que é. Então, quando eventos acontecem e são marcados, é porque naquele momento a conjunção de forças no espaço, dentro das criaturas, no conjunto de vibrações que a família humana compõe, porque não pensem nós, não pensemos nós. Se nós estamos aqui como seres isolados, nós compartilhamos o tempo inteiro a nossa criação, até em níveis mais prosaicos. Ou vocês duvidam que vão sair daqui, cada um de nós desse recinto fechado, apesar de nós estarmos tendo contato talvez muito leve com o parceiro do lado, de cadeira, vocês não duvidem que estaremos todos saindo daqui compartilhando ao menos alguns bilhões de bactérias que pertenciam aos companheiros do lado. Mas eu estou falando a verdade absoluta. Diz a Rose muito bem, no mínimo. Mas estamos compartilhando os nossos sentimentos, estamos compartilhando os pensamentos que estamos emitindo. E isto aqui é apenas um pequeno exemplo do que acontece no planeta inteiro, no cosmos. É um pequeno parênteses só para lembrar vocês de uma coisa. Não, eu falo sério. Houve um grupo de estudos na Universidade de Princeton, na década de 70, que estudou muito profundamente quando começou a aparecer o interesse da ciência pelos fenômenos ditos fenômenos paranormais ou fenômenos... Quando começou a aparecer, em décadas. Quando reviveu isto no século XX. E esse grupo, entre outras coisas, estudou algumas concepções dessas de integridade da vida. Daí que surgiu toda essa corrente chamada holismo dentro da ciência. Mas um dos aforismos dessa história era o seguinte: isto é cálculo matemático. Não é um aforismo apenas filosófico. É cálculo matemático. Porque nós não sabemos lidar com as quantias que, na verdade, convivemos com elas. A gente não sabe lidar, por exemplo, com a quantia, quando a gente fala de bactérias e respiração, a gente não sabe lidar com a quantia de bactérias que a gente inala e exala em cada ato respiratório. Aí diz assim, que bom, né, que a gente não sabe. De vez em quando aparecem aqueles programas do Discovery Channel, todo mundo se assusta, né, de chegar e ver onde a gente anda. Diz esse aforismo: a cada inspiração, agora, por exemplo, eu, inspiração, nós inspiramos, inalamos e exalamos ao menos uma molécula de ar que esteve presente no pulmão de César quando ele deu o último suspiro nos idos de Marcos em Roma. Parece absurdo? Isso é cálculo matemático. Nós estamos lidando com bilhões. E bilhões, o bilhão é um número que experimenta contar de 1 até 1 bilhão. Daqui a 2 encarnações eu venho saber se você está contando certinho. O tempo que leva. Portanto, quando nós olhamos a vida, temos que entender que forças estão agindo, independente da nossa percepção, independente da nossa conceituação. O que nós temos que fazer, eu acho, pelo menos, é conhecê-las e, ao conhecê-las, entendermos como nos posicionarmos à frente dela. Na verdade, tudo aquilo que os grandes mestres que vieram ao mundo disseram sobre outras formas de discurso, foi mais ou menos isso. Alguns enfatizando um ângulo determinado, outros outro. Mas volto a dizer, hoje, nessa visão distante no tempo, e mais especificamente aqui, nesse nosso pequeno recinto, com algumas dezenas de pessoas, nós temos condição de olhar isso de uma forma, talvez, muito interessante para nós. Portanto, vivemos hoje, nesses dias de hoje, mais especificamente desde o último sábado à noite, esse tempo de Shavuot, que é, como a gente falou, um evento cósmico que calhou, e por isso mesmo atraiu para si, eventos históricos que ficaram marcados e nós celebramos. Ainda bem. Só que as celebrações quase são feitas na superfície da religiosidade. Né? Ou a gente vai à igreja, né, cantar, ou a gente vai à sinagoga, ou não vai fazer a vigília. Dentro do judaísmo, inclusive, Shavuot é uma das festas, apesar de importante, não tão... A sinagoga enche mais no Yom Kippur, né, do que no Shavuot, a igreja também católica. Nem todo mundo vai à missa do Pentecostes. Isso
isso se dá, só para terminar, e a Rosa continua aqui de plantão para nos corrigir as bobagens, se dá no signo de Gêmeos. E se dá propositalmente no signo de Gêmeos. Por que razão? Independente de todas as qualidades de Gêmeos, né, eu não sou quem vai dizer isso, a Rosa vai falar sempre muito melhor do que eu, há uma coisa a assinalar. Gêmeos fala dos grandes paradoxos da vida, que são a dualidade e a unidade sempre interpenetradas. Ou seja, a possibilidade sempre de se expressar o que é dual e o que é uno, e a gente o faz quase sempre de forma desequilibrada. Mas este signo é o que nos dá o poder de comunicação com a nossa unidade essencial maior do que todos os outros, porque com Gêmeos, percebendo essa dualidade, eu consigo entrar em conjunção com a minha centelha divina. Por isso do Shavuot e por isso do Pentecostes ocorrem dentro desta época. E eu vou contar para quem não sabe primeiro como é que as duas coisas estão ligadas. Vou começar de trás para frente. O Otton leu uma oração de Pentecostes. E vocês sabem que Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Existem a pictografia em volta disso. É maravilhosa. Todos os grandes pintores têm a cena dos apóstolos reunidos num recinto fechado, e as línguas de fogo descendo do céu sobre as cabeças dos 13 que estavam ali. Incluída estava a mãe do Cristo. Eu acho até que devia ter mais gente, mas enfim. E aquele evento foi um evento contundente, porque se acompanhou de vários fenômenos físicos, como sopro, como barulho de trovão, a própria luz da descida do que foi visto e compreendido como línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Isso se dá quando? Se dá logo depois do evento da crucifixão e da ressurreição de Yeshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, que expressou com toda a plenitude o Cristo. Se deu na Páscoa a crucifixão, a ressurreição se dá 3 dias depois, os eventos de permanência de Jesus se dão nos dias subsequentes, mas Shavuot ou Pentecostes ocorreu verdadeiramente num dia de Shavuot. O que estavam fazendo os apóstolos? Reunidos num lugar fechado, os apóstolos e Nossa Senhora, com medo. Inclusive isso é citado nos Atos de Lucas. Lucas escreve isto. Reunidos com medo, porque eles haviam saído no primeiro momento para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, que havia tido um fenômeno mais grandioso daquilo. Aquela história estava gerando confusão, e ao comemorar a festa e a vigília de Shavuot, eles se reúnem num recinto fechado, ao invés de irem ao templo ou a uma sinagoga, fazer o que todos faziam, inclusive Jesus, enquanto estava presente, fazia todos os anos, na festa de Shavuot. Comecei de trás para frente para dizer a vocês que o evento do Espírito Santo, a descida do Paráclito, se dá numa festa judaica de Shavuot, Pentecostes. Ok? Com o tempo, essas coisas caem em dias diferentes, as tradições nos afastam, e é igual o celular em avião. Vocês sabem que celular não faz problema nenhum com avião. Ninguém nunca soube de um caso de um avião ter caído por causa de um celular. Só que a tradição está aí, você vai ouvir isso ainda durante alguns anos. E às vezes ouve, agora por exemplo, você sabe, esse avião tem celular. Entre no número tal e um home internacional te permitirá falar com a sua casa. Aí você paga mais alguma coisa para usar a antena do avião no home internacional. E paga uma ligação internacional. Mas escuta, é só para dizer o seguinte. Que as tradições tornam-se verdades e tornam-se coisas com um foro de verdade. E tradições em todos os sentidos, inclusive aquelas que afastam as origens. Essas duas festas foram afastadas por várias razões. E agora vamos para a festa original, para a celebração original. O que ocorre em Shavuot? Shavuot existe nessa fenda de espaço e tempo
Porque 1400 anos antes de Cristo, estava havendo um movimento enorme que era 600 mil pessoas saírem do Egito atrás de Moisés, libertas como escravos, já não mais, e entrando num deserto, primeiro no evento em viu os 10 mandamentos, aí não esquece da cena, à frente de um mar que se abre, cruza-se esse mar, chega-se a um deserto e depois se caminha num deserto as ordens daquela divindade, daqueles seres que manifestam-se a Moisés. E nesse dia completava-se um tempo que Moisés, chegando à ponta do Monte Sinai, subir ao monte e novamente ali retomava o seu contato com o divino e descia sob ordem para avisar ao povo que se preparasse por 3 dias, porque Deus iria descer sobre o monte e iria se comunicar com o povo. O povo se prepara por 3 dias, toma banho, lava suas roupas, se congrega com toda a orientação para não se aproximar demais do monte, só poderia subir até o último encontro de Moisés, mesmo os anciãos subiram até um determinado ponto. E na manhã do dia 6 do mês de Sivan, ou mês relacionado ao signo de Gêmeos na astrologia judaica, na manhã do dia 6, na madrugada do dia 6, depois de 3 dias de grande e intenso preparo, o monte se cobre de nuvens, começa um ribombar de trovões, sirenes, toques de chofar, e Moisés recebe naquele momento das mãos divinas a Torá ou a lei. E a tradição cabalística, isso por si só já é um grande fato de estudo, nos diz que foi entregue completa da primeira à última letra, nos 5 livros, e aí a gente já entende como naquele momento eles eram sábios, como eles já se antecipavam a Einstein. Porque se você vai ler o Pentateuco, você vai ler livros que vão contando histórias que aconteceram depois daquilo, antes daquilo, sem ligação causal de espaço-tempo. Mas a Torá, pela tradição, desce inteira às mãos de Moisés. Moisés a recebe, e depois vocês vão lembrar que a história continua. Depois de algum tempo, ele fica ainda mais 40 dias lá em cima, a coisa acaba, e o povo, depois de 40 dias, ou um pouco menos, começa a achar que aconteceu alguma coisa com Moisés, né? E tem a história do bezerro de ouro. Mas lá naquele dia mesmo já aconteceu uma coisa estranha. O povo se preparou por 3 dias e dormiu. Ninguém aguentou ficar acordado naquele momento. Todo mundo dormia quando começou a explosão de luzes e de fogueiras e de trovões no alto do Sinai. Portanto, a tradição judaica, a partir daquele sono incoercível, levou a uma festa de vigília, como que, a lembrar que todos haviam dormido, quando Moisés recebe a lei, todos deveriam ficar em reparação a isso, acordados à noite. E o que faziam os discípulos de Jesus? Estavam acordados durante a noite na vigília de Shavuot. Bom, mas então, por que nós estamos falando isso? O que liga as duas coisas? Os tempos chegados, que são os tempos de hoje. A gente pode entender o que estava sendo posto em mesa, e ainda que tudo tenha nos afastado em aparência ao longo desses séculos, chegou a hora de reunir para que nós tenhamos proveito com isso. Nós sabemos que nada que acontece nesses eventos ligados às manifestações mais fortes da divindade no mundo, através dos seus avatares, através dos seus grandes mensageiros, são eventos apenas históricos. São eventos que têm apenas a história, a casca, a aparência como realidade. Ao contrário, nós devemos estar sempre atentos que os eventos históricos são apenas uma vestimenta e que por detrás daquela vestimenta, ou de muitas vestimentas, está o núcleo que nos interessa. Ora, a entrega da Torá
ao povo de Israel, 1.400 anos, está profundamente ligada ao evento de Pentecostes, na celebração da mesma festa, que ocorre com os discípulos de Jesus. E, de uma forma extremamente sábia, nós não vemos Jesus presente ali, nós vemos apenas os discípulos. O que é essa entrega da Torá? Não é apenas a entrega de uma lei formal, com muitos preceitos, com muitas coisas a serem feitas e a deixar de serem feitas. A Torá, ao contrário, ela é um conjunto quase que matemático, e que você precisa tirar muitas camadas para entender o que se passa, melhor dizendo, o que se propõe aquele conjunto de letras que está reunido ali. A gente devia ter aqui uma para mostrar, mas as letras da Torá se posicionam, todas elas, os livros são livros em rolo, e se posicionam quase todos de uma forma matricial. Tem uma história ali contada, é a vestimenta, mas tem algo mais profundo do que a vestimenta ali. Naquele momento, quando Moisés recebe isso, ele tem plena consciência desse processo. Estava sendo entregue um instrumento de renovação e de libertação, não só para aquelas 600 mil pessoas que estavam ali, mas que poderia servir para a humanidade inteira. As tradições espirituais nos falam que aquela Torá, vejam que eu estou sempre dizendo em feminino, aquela estrutura formal que abrigava dentro das suas vestes todo o núcleo de luz da divindade, deveria ser compreendida assim. O primeiro fato é, todo mundo já estava dormindo ali. Dormiram no primeiro momento e continuaram num processo de dúvida até que, quando aqueles 40 dias estavam para se completar, resolveram achar que tudo aquilo que eles tinham visto não significava nada e que então se faria um Deus novo, um bezerro de ouro. Toda a tradição nos conta que naquele momento houve a perda de uma oportunidade. De quê? De cristificação. De que cada uma daquelas pessoas que ali estavam, pudesse entrar num estado de consciência crística ou de consciência messiânica, estado esse que seria a premissa, a base, a raiz de todo o processo de libertação, de renovação das vidas daquelas pessoas e, em consequência, do mundo. O que houve foi, perdeu-se a oportunidade, e aquela lei, a Torá, que foi entregue naquele instante como um livro aberto, como algo, um fruto pronto a ser saboreado, não o foi, por opção das pessoas que ali estavam, e ele se recolhe novamente sobre a sua capa. Passam-se 1.400 anos. E o que ocorre, e agora prestem bem atenção, em nenhum momento quando a gente fala isso, porque a gente pode falar isso em relação a qualquer das tradições religiosas, isso vale para qualquer uma. O processo é sempre o mesmo, ele se repete de uma forma quase que cansativa. Mas naquele momento, dali em diante, nós vamos ter o povo judeu todo tratando a Torá na sua capa. Poucos sábios, entre eles os profetas e os grandes sábios, que estudavam profundamente essa Torá e percebiam que, abrindo e retirando essas capas, encontravam ali um grande instrumento de clarificação espiritual. A maior parte do povo, inclusive os sacerdotes, tratou aquilo de uma forma superficial. Então passaram a valer as proibições, passaram a valer as coisas a serem feitas, as coisas a deixar de ser feitas. Todo o grande processo de surgimento da natureza crística ou divina dentro de cada um, apesar de apresentado em toda a sua plenitude naquele instante, foi interrompido por decisão das pessoas. Ora, isso simboliza muita coisa. Volto a repetir, não simboliza apenas aquelas 600 mil pessoas. Estamos todos representados ali. Muito bem. Passam-se 1.400 e poucos anos. Vem uma criatura ao mundo chamada Jesus de Nazaré, Yeshua Bar do Céu. Novamente um avatar, em plena consciência da sua cristicidade,
exatamente por isso e por ter essa consciência, todos os dias da sua vida trabalha para deixar bem claro que ele jamais teria vindo como um Deus, ou um Filho único de Deus, ou alguém privilegiado, por maior do que todos, deveria ser idolatrado como um Deus. Ao contrário, quem estuda a vida desse ser, com olhos de ver, vai percebendo a grandeza que está exatamente nessa desqualificação do seu ego, para deixar crescer esse Cristo e para propor esse Cristo para todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Esse ser deixa o mundo da forma como a gente sabe, e um evento espetacular vai ocorrer exatamente no dia de Shavuot. E o que acontece? Naquele momento, havia seres reunidos, todos eles bons judeus, todos os apóstolos, todos, sem exceção naquele instante, eram bons judeus cumpridores da lei, da superficialidade da lei, de todas as mitzvot, de todos os preceitos a serem feitos e a deixar de ser feitos, quanto à comida, quanto, enfim, a lavagem das mãos, a obedecer, enfim, todos os processos, todas as 613. E naquele instante, em vigília de Shavuot, repetindo a tradição de não estar mais dormindo, por isso que eu assinalei tanto sono, repetindo a tradição de vigília, estando acordados e sem maiores privilégios, porque 50 dias antes, os 3 mais importantes, na hora H, caíram num sono ferrado. Então, todo mundo conhece a tradição do Monte das Oliveiras, quando Jesus estava ali precisando de alguém, os apóstolos estavam juntos, todo mundo no sono. E várias vezes dormiram. A única vez que Jesus dorme é só para mostrar, a vida é cheia de paradoxos, aquela tempestade no barco, né, que vocês lembram também dessa história. Todo mundo ao contrário. O ser crístico dorme nas horas que são mais inusitadas. O que é esse sono? Não tem nada a ver com a simbologia desse outro sono. O sono de Jesus dormindo ali, os apóstolos apavorados, gritando, e tem uma hora que eles não aguentam e não sacodem. Está caindo o barco, está afundando, eu estou dormindo aí. E ele levanta com toda a calma assim, mas que homem de pouca fé. E com toda a calma chega para o mar, ordena que o mar cesse a tempestade. Essa é uma profunda simbologia também, mas é contrária. O que nós estamos falando é que aquelas criaturas agora estavam vigilantes. E vigilante é isso, porque também foi uma palavra deturpada ao longo do tempo, o tal do vigiar e orai, passou a ser vigiar o outro, falar o outro, ou então se vigiar em alguma coisa que você acha que fez, porque também tem a história de você se vigiar a si mesmo. Vigilar ou vigiar é estar desperto. Assim é a significação dessa expressão. Estejam despertos e estejam em oração. Uma coisa é a consequência da outra. Muito bem. Naquele instante, eles em profunda vigília, ainda meio inconscientes, mas despertos pelo menos. De repente a sala sacode e eles vêm descer do céu sobre a cabeça deles línguas de fogo. Vamos lembrar bem, naquela época a única luz conhecida era gerada pelo fogo. Todas as outras luzes eram luzes diferentes e comparadas ao fogo. A gente pode depreender muito bem que aquelas línguas de fogo certamente eram entrando pelo alto da cabeça, né? Pelo chakra coronário, descem sobre aqueles apóstolos e promovem uma modificação profunda no estado que aqueles seres, até então, simples na sua maioria, pescadores galileus, com pouquíssima cultura, a partir daquele instante passam a ser seres a expressar uma plenitude muito diferente. Tanto que se conta que eles saem depois daquele evento, perdem o medo, vão para fora e passam a falar, a contar da história assim, em várias línguas na porta do templo, na porta formosa do templo. E logo depois vai acontecer a primeira grande cura de Pedro. E nessa porta formosa, uma pessoa paralítica chega pedindo dinheiro e Pedro fala, eu não tenho dinheiro.
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aqueles apóstolos que antes, né, quem conhece essa história sabe, que chegavam toda hora para Jesus, e Jesus, na plenitude do Cristo, disse assim: olha só, o que eu faço vocês podem fazer. Então vocês saiam e vão, em nome do divino, hoje a gente não tem tempo para falar isso aqui, né, integrando essas forças, vocês saiam curando, saiam despertando. E eles saíam mais ou menos, e aí voltavam quase sempre assim: olha, mas a gente foi lá e aconteceu aquilo, não deu muito certo. Tal. E o Evangelho conta, inclusive, uma história específica de um caso específico que eles não conseguiam curar. E quando chegaram a Jesus, Jesus para e diz assim: até quando eu vou suportar essa geração de pouca fé? Não é assim que se faz. Aí ele usa um outro símbolo, já que a gente falou anteriormente, o símbolo do vigiar e orar. Ele diz: esta casta não sai. Continua com a oração faz o segundo movimento, como estava lá na vigilância, sem jejum. Aí quem lê na superfície, quem lê na casca da vestimenta, imagina que o jejum é só o jejum físico. É só você, que até tem o seu valor quando feito com consciência, para determinados propósitos. Mas esse jejum que se refere, e aí vou falar isso hoje pela primeira vez, mas eu sempre repito aqui, sempre que eu diga aqui Jesus falou, eu não estou me referindo apenas à figura física. Era aquilo que ele estava expressando, era o Cristo, era a natureza divina, era a natureza messiânica. Com o detalhe de dizer, deixar ele sempre bem claro que aquela natureza não era propriedade exclusiva dele, nem exclusividade dele. Era uma natureza que poderia ser compartilhada por qualquer um. E esse é o jejum. O jejum é deixar de se alimentar com aquilo que a gente se alimenta normalmente. Não é só a comida física. A gente se alimenta dos nossos desejos insatisfeitos, dos nossos apegos, dos nossos julgamentos. Se a gente parar para se analisar, a gente vê quantas coisas normalmente nos servem de alimento e que só alimentam essa estrutura pequenina que se convencionou chamar de ego, às vezes de uma forma tão estruturada, de uma forma tão organizada, que toma quase que o aspecto de verdade absoluta. O ego é traiçoeiro, é esperto. E o jejum é exatamente o recolhimento desse propósito. A gente se alimenta com o nosso orgulho, a gente se alimenta com a nossa vaidade, a gente se alimenta basicamente então com o nosso egoísmo. Querer para nós, e tudo é nosso e o que não é meu, não é. Em vários graus, a gente está fazendo isso todo o tempo, toda hora. Esse é o jejum. E aí, quando ele diz isso, ele pega e cura uma pessoa. E foi trazida pelos apóstolos, que não estavam conseguindo dar conta. Olha, o fenômeno do Pentecostes e o dia de hoje, os dias de hoje, abrem fendas no espaço, como a dizer assim: olha, agora está disponível aqui essa energia para quem quiser começar a exercer a sua busca de natureza crística. A quem quer buscar estar desperto, a quem quer fazer esse jejum verdadeiro. E aí, o resultado é entrar em posse dessa natureza. Todo mundo que fala da vida de Jesus, e depois eu vou falar um pouquinho do cristianismo. Eu comentei que a Torá ficou amarrada na sua capa, na sua exterioridade, apenas trabalhada pelos grandes sábios de Israel, que sabiam mergulhar dentro dela e retirar de dentro dela as suas maravilhas, inclusive entre eles o próprio Jesus. E sempre proclamou e disse, quando diziam o que se faz, ele diz assim: o que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, toda a sua força. E depois, amar o próximo como a si mesmo. Você faz isso e você está salvo. Eu não vim para desfazer a lei, eu vim apenas para fazer com que essa lei pudesse ser perfeitamente entendida. E quando ela é perfeitamente entendida, por paradoxo, ela se liberta dela mesma. E a forma entra
em conjunção com a não forma. E a não forma é algo que supera as nossas limitações, quaisquer que sejam elas, o nosso discurso, a nossa definição, a nossa palavra. Mas é preciso que a gente, nesse exato instante, mergulhe sobre a forma. Outro parênteses aqui. Há uma escola de espiritualidade no Oriente, derivada do budismo. Aliás, Buda foi um também, um ser, um avatar. E logo que ele sai, uma história também que é muito própria agora. Quando ele sai no seu estado iluminado, debaixo da árvore de Gaia, ele está tão exuberante, emanando tanta luz, que ele encontra um camponês. E a primeira pergunta que ele faz é se ele era um deus, se Buda era o próprio Brahma. Tal forma, Buda se apresentava grandioso. E ele, muito simplesmente, ele já tinha feito todos os jejuns possíveis, tentou fazer o físico somente como uma seta e viu que aquele não era o caminho. Quase morreu. E depois fez o verdadeiro jejum, que é sair de dentro do nosso ego, para fora dele, abdicar do egoísmo, da vaidade, se achar. Esse termo moderno eu acho máximo. É o verbo puro, vocês já viram? Se achar, serve para qualquer coisa. Não é? Esse é bem próprio. Ele abre mão disso e quando o camponês chega e pergunta para ele, ele fala assim: não, eu sou apenas alguém que não está dormindo. Nós estamos. E o processo de libertação passa por aí. Naquele instante, então, quando a Torá nos é revelada, quando Jesus chega e faz uma vivência completa de libertação para as pessoas, todo o processo que leva à crucifixão foi o processo que foi ressaltado, infelizmente, pela igreja que se formou em torno da vida desse ser. Eu vou voltar a falar. A capa estava presa na Torá, chega alguém que vem não negar essa Torá, mas libertá-la dessa capa para que ela possa plenificar as pessoas, e aí depois, em volta daqueles ensinamentos, alguém fecha em capa outra vez tudo aquilo. E se cria uma estrutura religiosa que no Ocidente a gente sabe o que é. Mas não é só aquela, todas as outras em volta. Mas Jesus, por isso que fica ressaltado da vida de Jesus, é a crucifixão, é alguém pregado na cruz, é o sofrimento, é ser pequenininho, é ser fraco, tudo ao contrário. Se você olhar no Evangelho, você não verá em nenhum momento, mesmo naquela hora final, em que Jesus está entregue à cruz e com absoluta consciência do que está fazendo, você não verá em nenhum momento, nós não veremos em nenhum momento, um ser fraco, ao contrário. Eu acabei de contar uma história aqui. Tempestade caindo e ele lá deitadinho, dormindo. Desperta e simplesmente faz parar. A história da fé, de que uma palavra em consciência crística emanada de alguém que tenha fé transporta montanhas, é um dos outros exemplos. A multiplicação dos pães, que a gente canta como um milagre, como se aquela coisa fosse uma história que fica fora da gente, lá longe, impossível de acontecer. Quem lê essa história vai ver que o tempo inteiro ela está pontuada por Jesus para dizer: olha aqui o que eu estou fazendo. Ele pegava os apóstolos: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Quem tiver esta consciência, e todos podem ter, fará exatamente a mesma coisa. Ele pontua isso a cada tempo. Os apóstolos, quando chegam no primeiro momento, tinha lá 4.000 pessoas, havia 4.000 pessoas sentadas no monte, não tem comida para essa gente. O que vocês têm aí? Como a dizer, né? Também o milagre não sai do zero. Tinha lá 5 peixes e 2 pães. Ou ao contrário, agora eu não sei. Não importa. Ou até importa sim. Só que acontece que não dá para 4.000 pessoas, mas tem uma coisa aqui. Ou a dizer, olha, a ponta do milagre, o milagre tem 2 pontas, ainda que seja apenas isso. Há um trabalho nosso a ser feito, de consciência, pequenino, está ali simbolizado naquela quantidade mínima. Aí ele diz assim: então tá, pega isso aqui, pega os cestos,
e chama essa gente para comer. Joga os pães aí no cesto, joga os peixes aí. Só não tem dado nenhum, né? E agora vai dando. Olha, eu não duvido que os apóstolos naquele momento, depois de terem visto tantas coisas, fizeram assim, né? Tá, então tá, vamos fazer. E depois, quando eles viram aquela abundância e que sobrou, Jesus pontua dizendo assim: vejam de onde vem o verdadeiro alimento e de onde vem o verdadeiro suprimento. Vocês perceberam isso? Percebemos, sim, senhor. Tá, então vamos sair. Vamos para o lago. Quando eles chegam do outro lado do lago, uma outra multidão já está esperando, porque aquela que tinha comido lá já tinha corrido a notícia e já foi aquela gente. Aí eles chegaram e disseram assim: meu Deus, tem muita gente, a gente não tem nada. Jesus falou assim: pelo amor de Deus, meu pai, vocês acabaram de ver uma coisa aqui acontecer. Mas só fiquem tranquilos, porque a esses eu não vou dar de comer, não. Porque esses estão correndo aqui apenas atrás do pão material. Eles souberam que os outros foram alimentados. Mas aqueles outros não. Aqueles outros estavam sentados ali, ouvindo algo que alimentava espiritualmente, e quando o dia caiu, todo mundo estava com fome, claro, mas eles não foram ali pedir pão. Eles receberam pão. Eles souberam o que precisavam pedir. Que tipo de consciência a gente precisa ter? A gente inverte o processo todo o tempo. Isso foi ensinado todo momento. E em Shavuot, porque esse é o grande propósito desse momento vibratório, as línguas de fogo, quando descem, transformam aquelas pessoas, que a gente contou essas histórias agora, em seres despertos. E aí Pedro passa a curar, as portas de prisão são abertas, e se vai num processo que segue o seu rumo. A vida é assim mesmo, ela tem grandes mistérios, e a proposta será sempre que a gente se cristifique a cada momento. A proposta é cristificação, messianização de cada um de nós. Até que, libertos por completo nas cadeias da forma, a gente possa transitar pela forma. Mas é um detalhe mínimo de ordem. Nós estamos encadeados na forma, estamos presos nela e nos batemos nela e vamos ficar enquanto nós decidimos ficar. E aí, a última coisa que eu gostaria de falar se conecta finalmente como uma obra contínua que veio Jesus fazer dentro desta grande epopeia começada com os patriarcas no período pré-bíblico. Na verdade, Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para criar uma outra religião. O que foi criado afasta de tal forma isso, apesar do Antigo Testamento estar todo aqui, na Bíblia Católica. O que se faz é apenas tratar esse Antigo Testamento como um preâmbulo para aparecer alguém, o Deus que desce ao mundo, tudo que ele não quis ser. Isso não retira um átomo da sua grandeza. Ele jamais quis ser posto em imagem, altar, não quer, continua não querendo até hoje. Só que, da mesma forma como a gente vai repetir sempre que estivermos encadeados nessa forma, ou em quaisquer formas, a despeito da essência, como diz, por exemplo, Paulo de Tarso, a letra ou a forma mata, o espírito vivifica. Enquanto estivermos assim, não vamos compreender essa conjunção. Por quê? A forma, a lei, como foi entendida parcialmente, e muito parcialmente entendida pelo povo naquele momento, é o símbolo do nosso entendimento atual. Nós estamos presos à lei, estaremos nela enquanto o nosso entendimento for esse, enquanto os nossos parâmetros forem esses. Paulo de Tarso, quando
nas suas epístolas, desenvolve o que se chama de teoria da graça, estava querendo dizer isso. A lei é boa, e é principalmente boa no seu fundamento. Agora, a lei capa, a lei veste, a lei forma, só funciona para aqueles que se submetem a ela. E o que é se submeter a ela? É deixar com que o ego tome conta, e então nós vamos agir como ego, e pelo ego, cumprindo exatamente o que esta lei do ego vai determinar. A ação, mas qualquer que seja ela, será seguida de uma ou mais reações. Olho por olho, dente por dente. Mas quem executa isto somos nós. A nossa desatenção, e por isso a relação com o sono, é porque como estamos dormindo, nós continuamos a perpetuar esse propósito. E a perpetuar esse processo. E estamos então sob o guante desta lei, poderosa de ação e reação, de semear e colher sementes desta natureza. Isso nos restringe. Isso não é evolução? É sim, claro que é. Aí a gente já está entrando em outro campo, mas podemos dizer, a vida é plena, a vida é algo muito maior do que tudo. Então, não estamos querendo dizer que isso não seja evolução. É uma forma de evolução. Mas nós não queremos estar presos a formas. Nós estamos querendo entrar num outro campo. Ora, quando chega Jesus, ele primeiro diz, nada, ao contrário, a lei veio sobre a sua capa. O que eu quero agora é tirar esta capa. E o que é isso? Mostrar que há algo superior à forma. Mostrar que há algo superior à letra e que se traduz através dela. E se eu souber isto, tudo que está na letra me servirá. Vocês vão ver hoje aqui. Até das formas mais inusitadas. O nosso trabalhinho prático vai começar já já. Me empolgando, e a gente vai. O que ele chega e diz é isso. Não há forma possível de prender e de encadear um ser crístico. Ele se liberta até da morte. Esse é o único motivo da ressurreição. Não é colocá-lo como único a ressurgir, como todos aqueles que estão mortos só vão ressurgir no dia do juízo final. Não é nada disso. É só mostrar que a este ser nem as coisas que acontecem no mundo, mais duras, como uma execução em cruz, serve como barreira. E ser crístico triunfa tudo. Mas quem é esse ser crístico? É só Jesus? Não. Somos todos nós. Apenas nós continuamos dormindo. E por isso diz, despertai, vós que dormis, uma outra epístola. E lá está dito, só se morre uma vez, é verdade. Nós estamos mortos, nesse sono de morte. A gente desencarna, vai para o plano astral, continua morto lá, viu gente? Continua apenas sobrevivente. O nosso corpo astral vai para lá. A gente fica nas cidades, ou no umbral, ou em nosso lar, ou em outra colônia, ou em outros lugares. Mas enquanto nós tivermos que voltar a esta lei, nós estamos mortos. Essa é a única morte que existe, só há uma ressurreição. É libertação, porque eu posso estar aqui no plano material encarnado, posso estar no plano astral, e posso estar nos dois morto, ou posso estar aqui no plano físico vivo. Agora, eu não preciso desencarnar para isso. O movimento é nesse instante. Nós estamos numa era que os movimentos precisam ser feitos já. E o único movimento que nos é pedido é o entendimento desse processo e, portanto, a libertação de todas as nossas cadeias. E uma só coisa é pedida. E essa coisa se chama amor, novamente sob a forma de uma palavra, ou embaixo da forma de uma palavra, algo também tão bom e muito pouco entendido. Muito bem, não tem mais tempo para a gente continuar hoje. Eu queria aproveitar isso, esse momento vibratório, para a gente fazer um exercício em conjunto. E já que eu falei tanto de Torá,
e aí a gente vai entender por que Jesus permite que aquele Shavuot aconteça sobre os seus apóstolos sem ele estar ali. E por isso que aquilo é chamado de o Espírito Santo. O Espírito Santo é a natureza divina. A Trindade católica é isso. Deus é três e é um porque em nós está o Espírito Santo. Quando? Sempre esteve. Mas quando é que ele se expressa? Num momento como esse, em que a gente desperta, e esse momento é uma língua de fogo de algum lugar incógnito no cosmos, e será sempre o lugar onde nós estejamos, vai descer sobre nós. E aí, eu disse a vocês que a Torá é uma capa, né? E é mesmo. E para provar isso, estas capas são retiradas à vontade, inclusive não respeitando a ordem semântica das palavras, porque, vejam uma coisa, eu vou rapidamente só para explicar para quem não conhece. Muitos de vocês já conhecem, mas às vezes a gente, para não ficar igual papagaio repetindo, ou não entendendo certas coisas, é bom que a gente explique algumas coisinhas para vocês. O que eu vou mostrar a vocês agora aqui são... Quem me ajuda aqui a virar isso para lá? São dois nomes, dois papéis com 3 letras hebraicas. Estão aqui, ó. Estão nesse conjunto aqui. Uma delas é essa daqui e a outra dela está aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o exemplo que eu estou dando a vocês. Os sábios que entendiam, como Jesus entendia, que a Torá era algo mais profundo que a sua capa, e que trazia dentro dela estruturas que o primeiro passo era se libertar da forma evidente, a forma evidente era o texto. Ela contém uma passagem que todo mundo conhece, o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo, nos seus capítulos 14, versículos 19 e 20, no seu capítulo 14, versículos 19, 20 e 21. Lá está escrito, no versículo 19, o seguinte: o mensageiro de Elohim parte e vai adiante do campo de Israel, depois vai atrás dele, com a coluna de nuvens, que vai diante e atrás. O outro versículo, o 20, diz assim: esta nuvem vem ao campo do Egito e ao campo de Israel, e é nuvem e é treva. Ela ilumina a noite, e nem egípcios nem Israel se aproximam do outro durante toda a noite. No versículo 21, diz: Moisés estende a mão sobre o mar, Hashem faz o mar ao sopro do levante, forte toda a noite, se tornar seco e a água se fende. As águas se fendem. Muito bem. Isso aqui que eu falei em português, nas letras hebraicas, tudo que eu falei está posto em cada versículo com 72 letras. Essas 72 letras, lidas nessa ordem, contam essa história que eu li. Isso é a capa. O que os sábios, então, percebem na sua visão mais profunda? A capa é bonita, a história é linda. Quem não conhece a história? Todos pressionados contra o mar, naquele momento do desespero, que tudo está perdido, Moisés levanta a mão sobre o mar e o mar se abre. E depois Deus fala assim: vem cá. Antes disso, antes dessa descrição, vocês estão aí gritando, vamos embora, gente. Entra no mar. Essas 72 letras que contam essa história são misturadas numa ordem. A primeira letra do versículo 1, a última do segundo, a primeira do terceiro. Uma combinação que tira o sentido inicial. Se você ler como está aqui, aquela história vai estar escondida ali. Ali estão todas as 216 letras desses 3 versículos que eu acabei de ler em português. Se eu arrumá-las da forma correta, ela vai contar essa história que eu li. Mas aqui, se eu ler isso aqui em hebraico, não vai sair nada daquilo que está aqui. Ótimo, é isso mesmo que se quer. Se quer mergulho profundo, não se quer superfície. Se quer núcleo e não veste. Então, o que está
em jogo aqui. As letras são caracteres energéticos. Quaisquer letras. A hebraica, a sânscrita, mesmo a letra ocidental, a forma, apesar de ser sedutora e enganadora, como tudo no universo, tem dentro de si a semente do divino. Então, a letra tem o divino dentro dela, ela estrutura, ela dá forma. Posicionada dessa forma aqui, ela guarda em cada uma das suas combinações 3 a 3 um segredo. Um segredo de quê? De penetração dentro do profundo do nosso ser e despertar dentro do nosso ser certas características. Características essas que podemos utilizar para nós, e a boa notícia, eu acredito, para a nossa vida. O que eu trouxe para vocês hoje aqui, nesta noite? Eu selecionei duas combinações que falam de tudo isso que a gente falou aqui em termos práticos. Logicamente, ressaltando que tem muita gente primeira vez aqui, isso aqui é sugestão, é afinidade. Né? Tem gente que vai olhar isso aqui e vai olhar assim, não achei nada demais nisso aqui, eu gostei foi daquele mantra Om. Eu gostei da escrita em árabe, eu gostei do yantra sânscrito, a gente não tem um aqui, tinha até um na parede. O fato é, nenhuma das coisas se contrapõe à outra. Todas elas são formas de se expressar a mesma coisa. O que é essa mesma coisa? Energias sublimes que estão dentro de nós, estão fora de nós, o dentro e fora são a mesma coisa, e nós temos que ter acesso a isso. Há instrumentos, porque também nós não somos jogados ao nada. Esse universo tem sentido, profundo sentido. Muito bem. O que são essas 3 letras e 3 letras? Essa primeira, eu proponho a vocês, lidas ou visualizadas sempre da direita para a esquerda, e que dizem o seguinte: fim do julgamento. O que Jesus falou incansavelmente para os seus discípulos? Incansavelmente, todo o tempo. Não julgueis para não seres julgados. Eu digo para vocês, né? Ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Eu digo, amai os inimigos. Fazer como Deus faz. Ele brilha igualzinho ao sol. O sol não manda o seu raio só sobre aquelas pessoas que a gente acha que são boas. Felizmente, todo mundo recebe. E a vida é mais profunda do que parece. Esta combinação aqui diz fim do julgamento. E diz de que forma? Se a gente se conecta com ela, se afiniza com isso aqui, se faz sentido para a gente. Eu quero dar o meu testemunho a vocês que eu tenho aplicado e faz efeito. Outros de vocês certamente já têm também essa experiência. Quando a gente visualiza de cá para cá, ou vocaliza, começa a surgir dentro de nós uma força de não julgamento. Daqui para cá. A vocalização mais fácil graças a um sábio cabalista medieval que eu trouxe essas vocalizações, Yo, referente a essa letra, é um mantra. Yo, La, Re. Yo, La, Re. E a gente pode fazê-la como um mantra, não fala que a gente fala Om. Você pode falar Yo, La, Re. E repetir isso. Yo, La, Re. 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 Yo, La,
toda vocalização de qualquer mantra deve ser feita desconectando o pensamento racional. É só pronunciar e entrar dentro da gente mesmo. A visualização também ajuda. Só olhar, olhando o branco em volta das letras. O que esse não julgamento vai criando? Começa a criar primeiro dentro de nós uma facilidade de sairmos, de fazer o jejum de uma das coisas que a gente se alimenta. E muito, né? Julgar os outros não, maravilha. Condenar, então melhor é só julgar para absorver, julga para condenar. Esse alimento a gente precisa sair fora, isso aqui ajuda a sair fora desse alimento. E aí depois começa a acontecer uma coisa muito interessante. Como você vai deixando de julgar, vai acontecendo o que a lei determina. Os julgamentos sobre você vão deixando de ter poder. E o que é julgamento sobre a gente? Não é só as pessoas falarem mal de você, pode até continuar falando. É o efeito que isto causa. E se eu estou sob a lei, a capa, se eu julgo, o julgamento sobre mim tem uma chance enorme de acontecer. E como a gente faz essas coisas ao longo das vidas, às vezes você fez uma coisa numa encarnação lá atrás, e hoje um trabalho de magia negra feito sobre você vai pegar, e a gente está bonzinho na fita e falou, caralho, eu não fiz nada para ninguém. Quem que eu matei, quem que eu fiz ou quem que eu fiz mal, eu sou tão bonzinho, mas eu trouxe a força do julgamento comigo porque eu continuo julgando. Isso aqui tira essa força, e aí o julgamento sobre você passa a bater como numa barreira, e depois vai se desfazendo. O mais bonito dessa história não é isso, é porque eu vou começando a transformar o outro que julga. O interesse crístico não é só a gente ficar bem. É aquela história que eu não abordei hoje, que era o tema que eu ia abordar hoje. É a história do pensamento positivo. É muito bonito, é forte, as forças são todas à nossa disposição, o ego tem força para muita coisa. Só que o pensamento positivo, que é fantástico, deve existir, tem sempre uma armadilha dentro dele. Se fizer sob a estrutura do ego, em algum momento ele vai cobrar o seu preço. Então, não é hoje o caso. O que é essa outra aqui? Essa outra é mais... Essa daqui ela puxa, ela tira algo para que outra coisa entre. Essa daqui tira também. Mas esse que é Yo, Za, La. Yo, Za, La. Vamos lá. Yo, Za, essas três letras aqui despertam uma energia de cristificação. Essas letras ajudam a libertar com mais facilidade a centelha crística divina que está dentro de cada um de nós. Se eu utilizo o não julgamento como instrumento de abertura, eu permito que o meu Cristo interior, ou o meu Messias interior, possa vibrar. Gente, claro, isso aqui não é Harry Potter. Mas quando a gente fala isso, tem que ter cuidado, porque quando a gente fala isso, então é claro, isso é uma bobagem, professor, não é Harry Potter. A gente corre para o outro lado. Né? Nós vivemos sempre na dualidade, a gente está sempre oscilando entre polos. Não é Harry Potter no sentido assim. Você não vai repetir isso 7 vezes e do dia para a noite você virou um Cristo em pleno potencial. Mas pode ser muito mais rápido do que a gente pensa se a gente tiver consciência de fazer. E aí o que é? Se quiser fazer, faça, experimente, vai começar a perceber que certas coisas lá dentro vão mudando.
E quando começarem a mudar lá dentro, outras coisas lá fora, que estão muito mais conectadas com lá dentro do que a gente pensa, vão mudar em correspondência. E aí, as situações externas podem começar a se resolver, mas não mais através de forças acorrentadas ao ego. Porque a gente pode ter karma bom, a gente pode fazer coisas, plantar sementes, colher coisas boas, mas já dizia um outro grande avatar chamado Krishna, 3.000 anos antes de Jesus, dizia o seguinte: olha, não se iludam, não é fazendo coisa boa, conquistando coisas boas só que vocês vão encontrar a libertação e a iluminação comum. Isso é muito bom, tá? Mas eu vou avisando, vou falar isso para o Arjuna, no Bhagavad Gita. Até disso você precisa se libertar. O karma bom, o melhor que ele seja, estará pendente à lei do karma. Então, em algum momento, se você só entende esta lei, o karma bom pode virar para outra face. Quando Krishna propõe a libertação, quando Jesus propõe a libertação, é libertar-se desse processo por inteiro. E aí, você não estará mais sujeito à lei do karma. Diz Paulo de Tarso: sai a lei, entra a graça. Essa é a graça. Graça não vem de graça. Nem é uma coisa que Deus derrama em cima da cabeça aqui de quem não quer. Até porque esse Deus, dessa forma que eu estou descrevendo aqui, né? Quando a gente fala desse tipo de Deus, a gente está pensando em alguém sentado no trono, uma barba grande, olhando assim. Vamos apagar essa ideia. Deus é muito maior que isso. Esse Deus não existe. Esse, os que não acreditam tem toda razão. Mas há sim algo que tem poder do nome e tem algo maior do que o nome. E se eu dou a esse nome o nome de Deus, eu tenho que saber muito cuidado do que eu estou falando, para não utilizar esse nome em vão. Usar esse nome em vão é usá-lo sob a força do ego. Usá-lo sob a lei do karma. E em algum momento nós pagaremos um preço. Mas se eu abdico, se eu faço jejum desse processo, saio da lei e entro na graça, existe algo chamado vida, o contrário de morte, que vai estar à nossa disposição e vai estar expresso por nós. Por isso esse ser falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jamais dizendo ele, pessoa, ele, ser, ele, filho de Deus único, nada disso. Eu sou, desaparece a figura de Jesus, entra a centelha messiânica que está nele, está em cada um de nós que está aqui, está no bandido. Nesse momento está realizando o pior dos atos, está no anjo, que compreende em perfeição a grandeza da vida, queremos nós ou não. Mas se nós temos a coragem de nos libertar de nós mesmos, nós passamos a caminhar pela vida sem que ninguém possa nos tocar. E somos capazes de transformar aquele que não entende isso, alguém que está preso a essa lei, em alguém liberto também. Só liberta quem é livre. Obrigado a vocês. Exatamente em cima das 9h30. Obrigado pela paciência. Desculpe, a gente cravou no horário. Eu acho que a gente tem todo um caminho a fazer juntos. Quem quiser tentar, vale a pena experimentar. Até a próxima semana.